O professor Murilo Cunha é o nosso convidado para contar um pouco da sua história, que foi grande parte vivenciada na Faculdade de Ciência da Informação. Eu sou professora Simone Bastos, que tenho a honra de receber o nosso convidado do seu depoimento para celebrar os 60 anos da nossa faculdade e conhecer um pouco da nossa história por meio da própria história do professor Murilo Cunha. Professor Murilo, seja bem-vindo à nossa celebração FCI na Trilha da Informação, que será a nossa exposição virtual. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ok, agradeço aí o convite feito para participar desse evento em honra dos 60 anos da Universidade de Brasília, criada em 1962, né? Eu tive contato com a biblioteconomia muito antes de entrar na Universidade de Brasília. Eu trabalhei em 1964 na biblioteca do Colégio Dom Bosco, aqui em Brasília, né? Hoje a biblioteca era coordenada por um bibliotecário que formou-se na Vaticana, o Padre José Vasconcelos. E isso daí foi interessante, que me motivou, em 1965, ao entrar para a Universidade de Brasília como funcionário, a trabalhar na Biblioteca Central da UNB, onde fui secretário por alguns anos do nosso querido professor e diretor Abner Vicentini. Em 1965, quando primeiro ano na UNB, como funcionário, eu participei como aluno especial do então recém-criado curso de biblioteconomia, um aluno especial da primeira turma, né, que teve início naquele ano. Pois bem, em 1966 eu fiz o vestibular e entrei para o curso de biblioteconomia, tendo terminado o curso em dezembro de 1968, um ano muito difícil, né, para o Brasil, especialmente para o UNB, porque os problemas políticos afetaram enormemente a Universidade de Brasília. E, por exemplo, a minha formatura, que ia ser realizada no auditório Dois Candangos, dentro do campus da UNB, foi cancelada. E tivemos que rapidamente procurar um auditório para realizar aquela cerimônia. Esse auditório foi conseguido e foi feito a solenidade no auditório da Petrobras, aqui na L2 Norte, em Brasília. A partir de 69, então, eu continuei no UNB já como bibliotecário e tendo trabalhado até 1975, quando então fui para o Ministério das Minas e Energia, acompanhando o professor Abner Vicentini, que foi designado diretor da documentação do Ministério. E trabalhei então de 75 a 78, 77, como bibliotecário do Ministério das Minas e Energia. Em 1978, eu ingressei como aluno do mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo concluído e defendido a tese em dezembro de 1978. Já nessa época, eu tinha saído do Ministério em 78 e fui para ser professor de biblioteconomia na UNB. 78 foi um ano muito difícil, né? Como jovem professor, né? Que recebe muitas disciplinas, principalmente disciplinas novas, né? E uma delas foi a disciplina reprografia. E aqui é importante agradecer de viva voz
a ajuda da professora Nícia de Figueiredo, que me cedeu todo o seu material didático e eu pude lecionar reprografia com menos dificuldades. 78 também foi um ano em que eu lecionei 3 disciplinas no primeiro semestre e mais 3 no segundo semestre. E, ao mesmo tempo, estava preparando a minha tese. Então, uma vez por mês, eu saía de Brasília de ônibus à noite, sexta-feira à noite, e chegava em Belo Horizonte, ao sábado de manhã, para conversar com a minha orientadora. E lembrando que naquela época nós não tínhamos internet, nem e-mail, etc. Então as comunicações eram mais difíceis. Então, essas reuniões presenciais mensais foram muito importantes porque possibilitou que eu fosse o primeiro aluno a defender a tese naquele programa de mestrado da UFMG. Em dezembro, eu defendi em dezembro, e na UFMG, e no dia 2 de janeiro eu saí para cursar o meu doutorado na Universidade de Michigan, na cidade de Ann Arbor. Foi algo interessante. Primeiro, choque térmico, vamos dizer assim, porque eu saí do verão aqui de Brasília, em pleno janeiro, né? 2 de janeiro, com 32, 35 graus, e chegando a Detroit, no aeroporto, com menos 15. Então, isso foi no fim de semana, no mesmo fim de semana, lá as lojas praticamente todas abrem fim de semana, e eu tive que comprar sapatos adequados e roupas e casacos mais fortes para aguentar aquele frio. Foi uma experiência muito interessante. Terminei o doutorado em 1982 e retornei ao UNB em 1982, quando ingressei também no curso de mestrado e anos depois também no curso de doutorado. Foram anos muito interessantes, né, na Universidade de Brasília, porque além de ser professor de biblioteconomia, chefei alguns cargos. Fui chefe de departamento, o antigo departamento de biblioteconomia, fui diretor da faculdade que congregava, era a maior faculdade na UNB, congregava 7 cursos de graduação, e foi um período interessante. Além disso, por 2 oportunidades, eu fui diretor da Biblioteca Central da UNB. Então, a minha vida profissional é uma vida acadêmica e uma vida profissional. Quer dizer, juntei a teoria com a prática, e a prática a teoria. Eu acho que isso me ajudou bastante nas aulas que eu ministrava, porque a maioria das coisas que eu ensinava eu sabia fazer e já tinha passado, já tinha tido experiência anterior. Professor Murilo, então, o senhor, desde o início, optou pela biblioteconomia, né? Sua vida toda dedicada à área de biblioteconomia. Então... Eu também cheguei a fazer o curso de graduação em administração. Infelizmente, devido ao mestrado, eu tive que interromper o curso de administração, faltavam só 3 disciplinas para terminar o curso. E esse curso foi muito importante para mim, porque me ajudou bastante no mestrado, que eu fui fazer um mestrado em administração de bibliotecas. E eu praticamente já tinha o curso de administração quase concluído. Isso me ajudou bastante, não só no mestrado, mas também no doutorado e na gestão da Biblioteca Central da UNB. O professor, você hoje é o editor, né, da revista da nossa faculdade, e, além de ser o editor da revista, teve um grande trabalho em parceria com a professora Cordela Robalinho, do dicionário, né, do glossário de biblioteconomia. Conta um pouco também, quer dizer, além de ser professor, de ser um grande administrador, inclusive trouxe na época para a BCE os avanços da tecnologia de informação, de tudo que você aprendeu, digamos assim, entre aspas, se é que ainda se aprende, não é, na verdade, essa sua experiência
né, nos Estados Unidos, trouxe para dentro da BCE. Então, conte para a gente sobre esse glossário. Você também tem um blog que fala sobre a questão das bibliotecas digitais e trouxe para a gente os grandes avanços dessa questão da automação das bibliotecas, né? Você foi na pós-graduação também. Então, vamos estender um pouco mais essa sua experiência na história da nossa faculdade, dos seus livros, dos seus artigos, dos seus orientandos. Por favor, conte mais, vamos aprofundar. Obrigado. Bom, em relação ao dicionário, foi uma obra de 15 anos. Eu e Cordélia elaboramos durante 15 anos essa obra. Mas, infelizmente, nos últimos 5 anos, a Cordélia teve um problema mudou para o Recife, teve um problema de saúde, né? E veio, inclusive, a falecer. Então, eu terminei essa obra sozinho no final. Tive a sorte de ter uma editora, nova editora, né? Que foi a Briquet de Lemos Livros, e o Briquet, como editor, não só a parte comercial, mas também a parte de conteúdo ajudou bastante, deu muitas indicações, muitas sugestões para transformar num bom dicionário. Nesse momento, a obra, infelizmente, está esgotada, mas ela está disponível no formato digital no repositório institucional do ANB, entre outras bibliotecas digitais. Eu estou elaborando, já há alguns anos, uma nova edição. Essa nova edição já está quase pronta e foi ampliada. A primeira edição foi mais voltada para a biblioteconomia e arquivologia. Essa nova obra, cujo título provavelmente vai ser Dicionário de Ciência da Informação, o próprio título já está mostrando um novo escopo do conteúdo, com bastante coisas ampliadas da biblioteconomia, da arquivologia, os principais termos da museologia, novas áreas como gestão de pesquisa, gestão de dados, toda a parte de métricas da informação, centrometria, bibliometria, né? Toda a área tecnológica nova que está sendo incorporada às bibliotecas, aos arquivos e aos museus, foram incluídas nesse dicionário. Existe um subproduto da primeira edição que deve talvez ser lançada no ano que vem, que eu estou chamando de um novo dicionário. Agora eu virei uma fábrica de dicionário. Eu estou chamando de dicionário histórico da biblioteconomia. Na primeira edição, eu elaborei pequenas biografias de bibliotecários brasileiros e estrangeiros, né? E pretendia incluir no dicionário de biblioteconomia e arquivologia. Mas, devido ao tamanho da obra, isso aí precisou ser cortado. Aí, essa parte biográfica, mais a parte relativa às grandes bibliotecas brasileiras e estrangeiras, estão sendo incorporadas nessa nova obra chamada Dicionário Histórico da Biblioteconomia. Na verdade, Simone, você é a primeira vez que eu estou divulgando externamente a ideia desse dicionário, que eu já venho trabalhando há uns 7 anos, mais ou menos. Né? Então, podemos dizer que é um furo de notícia? É um furo de notícia. Que bom! Bom saber que o seu depoimento está trazendo mais essa novidade. Nós não temos, com exceção do Quem é Quem na Biblioteconomia Brasileira, que é de 1968, nós não temos dados biográficos dos nossos colegas, dos importantes colegas que trabalharam em prol do desenvolvimento da nossa área. Não é verdade? Então, a gente tem que honrar o suor do trabalho desses colegas que nos antecederam. Então, é uma obra muito interessante. Também inseri nessa nova obra uma cronologia da biblioteconomia estrangeira e da brasileira. Então, é interessante verificar, né, comparando determinadas coisas que ocorreram no exterior,
alguém pode até fazer um estudo. Quando que apareceu no Brasil? Quando teve seu reflexo? Isso aí dá uma bela pesquisa de biblioteconomia comparada. Exatamente. É uma linha do tempo comparativa, né? Brasil e mundo. Puxa, bacana, professor Murilo. Agradecemos antecipadamente essa sua colaboração. Em relação à revista, a RIS, a Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação, que eu venho como editor já por 7 anos, né? E precisamos agora trocar de editor, porque eu acho que é salutar essa alternância, né, de cargos, né? Tem sido uma experiência muito interessante, mas também, Simone, não foi a primeira experiência. A minha primeira experiência como na parte editorial foi na revista Biblioteconomia de Brasília. Eu, Briquet e Aníbal formávamos o comitê editorial da antiga revista Biblioteconomia de Brasília, no início, de 1973. Foi a primeira revista do curso de biblioteconomia, né? É. Então, foi importante, né? Infelizmente, por dificuldades, a revista teve que parar, né? Mas ela teve um papel vital, né, na disseminação da informação no Brasil, informação técnica no Brasil. E a nossa RICE, a Revista Ibero-Americana de Ciência e Informação, veio, em parte, cumprir essa lacuna deixada pela RBB. Professor Murilo, com essa sua vivência no exterior, pelo Brasil e com a sua história de edição, né? Quando você cria revistas e trabalha, como você mesmo mencionou, você está criando um dicionário, refazendo, fazendo um novo quem é quem. Então, você pode analisar quais exatamente as dificuldades, os desafios de um curso de biblioteconomia. Especificamente no nosso curso, quer dizer, você foi um dos fundadores do curso, inclusive de pós-graduação na nossa faculdade. Que desafios foram esses e são até hoje para a nossa existência, né, do curso de biblioteconomia? Bom, para início de resposta, eu acho que vale a pena mencionar que eu fui um privilegiado por ter tido professores de primeiríssima qualidade, né? Professor Abner Vicentini, professor Rubens Borba de Moraes, professor Edson Nery da Fonseca, professora Cordélia Cavalcante, né? Professor Briquet de Lemos, né? Foram todos pessoas que eram entusiastas da nossa área. E isso talvez tenha transmitido esse gene, né, no sentido de sempre batalhar pela nossa profissão e o crescimento da biblioteconomia brasileira. Eu lembro, nos anos 60, o professor Rubens Borba de Moraes falava que, nos anos 60 e até meados de anos 70, aqui em Brasília a gente precisou importar bibliotecários, que não tinham bibliotecários. Nós importamos bibliotecários do exterior, nós tivemos bibliotecários formados pela Escola de Medellín, né? 2 bibliotecários, um colombiano e um peruano. Tivemos 7 bibliotecários americanos que ficaram conosco durante 2 anos, vindos pelo Corpo da Paz, né, o Peace Corps. E isso por quê? Porque havia pouquíssimos bibliotecários no Brasil e pouquíssimos em Brasília. Aí o professor Rubens Borba, naquela época, falava, olha, há um momento que a gente precisa formar o bibliotecário operário, aquele que vai desbravar, né, criar as novas bibliotecas, processar todo esse material, esse backlog de atraso das bibliotecas. Mas vai chegar um momento em que nós vamos precisar criar bibliotecários gerentes e bibliotecários dinamizadores, né, que melhore a situação da biblioteconomia brasileira como um todo. Eu acho que nós estamos passando por esse momento. Quer dizer, o controle bibliográfico hoje já praticamente é 100%. Então, determinadas áreas da biblioteconomia já estão facilitadas, inclusive pela tecnologia da informação. Mas tem áreas em que nós precisamos desbravar mais. A área de
de desenvolvimento de coleções, a criação de bibliotecas digitais, a indexação desse material, a formação dos nossos usuários, né? Alguns já falam, agora com a internet não precisa mais de biblioteca. Muito pelo contrário, as pessoas não sabem buscar a informação, as pessoas ficam perdidas com essa informação e o mundo do fake news também, né? Então, há grandes áreas em que nós precisamos explorar. Eu acho que é o desafio de todos nós hoje. Então, falando agora sobre a questão da afetividade, professor Murilo, qual seria, em sua memória, um fato que foi vivenciado, que marcou a sua trajetória sentimental, digamos assim, em relação à sua formação, ao curso de biblioteconomia? Que memória, digamos, afetiva você tem da sua formação, do curso de biblioteconomia, da nossa faculdade? Nós tivemos, no início da criação da UNB, né, já estava no plano orientador da UNB a criação de uma faculdade de informação científica e tecnológica. Infelizmente, isso demorou algum tempo, né? Nós fomos criados como curso, depois foi criado o departamento e, finalmente, a criação, né, a retomada da faculdade, hoje chamada Faculdade de Ciência da Informação. Eu acho que a criação da FCI, Faculdade de Ciência da Informação, foi uma grande vitória que os professores de biblioteconomia, museologia e arquivologia conseguiram nos últimos tempos. Quer dizer, retomando, né, aquela ligação histórica que tínhamos em 1962, quando a UNB foi fundada. Eu acho que foi um marco fantástico. Agora, isso também cria novos desafios, porque estão integrados numa mesma faculdade arquivistas, bibliotecários e museólogos. Né? Então, temos muitas coisas em comuns e algumas coisas são específicas de cada área. Isso precisa ser entendido por todos. Sob a sua experiência, qual é o valor da biblioteconomia e do bibliotecário na nossa sociedade atual, como você mencionou, a questão das novas tecnologias? Vamos aprofundar um pouquinho mais do papel do bibliotecário diante dessas questões tecnológicas. Bom, a biblioteca no Brasil é um equipamento cultural muito difícil. Para vocês terem ideia, até 1808 era proibido imprimir livros no Brasil. Havia um decreto, né, real, né, proibindo a impressão de livros. As primeiras escolas universitárias, os primeiros cursos universitários no Brasil, também foram depois de 1808. Né? Então, nós estamos muito atrasados, por exemplo, em relação aos outros países. Né? Lembrando que na República Dominicana, em 1538, hoje a República Dominicana, foi criada a primeira universidade da América Latina, primeira universidade das Américas, né? Porque as primeiras universidades americanas do século XVII. Então, infelizmente, Portugal, com aquela política na época, atrasou bastante o crescimento intelectual, porque o jovem brasileiro tinha que ir para Portugal estudar, né? E muitas vezes ele não retornava, né? Isso prejudicou bastante o crescimento. Nos últimos anos, nós temos tido a expansão do ensino superior, né? Nos últimos anos, temos também tido a expansão, né, a universalização do ensino primário, né, o ensino fundamental. Mas não existe ainda o hábito de leitura, né, não está arraigado no Brasil. Então, há uma grande dificuldade de atração de novos leitores para as bibliotecas. Há, ao mesmo tempo, uma falta de biblioteca nas escolas. Né? E aí a professora, que também não lê, tem dificuldades, são poucas bibliotecas escolares e pouquíssimas bibliotecas públicas nas cidades.
aquele círculo vicioso precisa ser quebrado. Quer dizer, nós precisamos ter mais bibliotecas nas escolas, e isso foi visto agora na pandemia, né? Milhões de estudantes brasileiros tiveram dificuldade para acessar o material didático, né? O material para leituras, porque as poucas escolas que tinham biblioteca, elas estavam fechadas, né? E o que é que nós vimos aqui hoje? Estudantes consultando o seu material pelo celular, porque, infelizmente, o computador ainda não é um equipamento tecnológico existente em todas as casas brasileiras, né? E vimos que famílias estavam compartilhando um celular para 2, 3 ou mais crianças, né? E, além disso, o acesso restrito, tendo em vista o alto custo das telecomunicações aqui no Brasil. O acesso à internet ainda é muito caro em nosso país. Então, nós temos que estimular a criação de bibliotecas públicas. Tem muitos municípios brasileiros que não têm biblioteca pública. Nós precisamos estimular a criação de bibliotecas escolares, rede de bibliotecas escolares, né, que nós já deveríamos ter aqui em Brasília, né, e dinamizar as redes das bibliotecas públicas estaduais, né? E, obviamente, uma maior coordenação entre as bibliotecas universitárias. Nós chegamos a ter no MEC, né, um Programa Nacional de Biblioteca Universitária, mas, infelizmente, aquele programa foi descontinuado. Uma das coisas que a gente vê aqui no Brasil é que não há muita sequência dos programas governamentais na nossa área. Pouquíssimas ações de programas têm continuidade por décadas. O Comut, por exemplo, é um bom exemplo, né? Mas o Bibliodata Calco, que seria importantíssimo para ajudar a catalogação, reduzir o backlog das nossas bibliotecas, praticamente está fechado. Por quê? Houve dificuldade por parte das bibliotecas especializadas e por parte das bibliotecas universitárias. Então, talvez hoje, com a pandemia, a palavra-chave mais importante seja cooperação, né? A cooperação através das redes, né? O exemplo da Rede Rupi é fantástico, né? Que vocês lá, encabeçado pelo Senado Federal, conseguiram, né, interligar a Biblioteca dos Três Poderes aqui na Praça dos Três Poderes. Isso é fantástico. Isso precisava ser estendido para outros lugares, precisava ser estendido para outros tipos de bibliotecas, de repente, congregando também as bibliotecas universitárias e as bibliotecas públicas. Eu sei que é desafiador, né, quando se amplia, né, a incorporação de novas entidades, tendo em vista os conflitos entre os três poderes, né, o legislativo, o judiciário e o executivo. Nem sempre é muito fácil o relacionamento entre os três poderes, mas é algo que nós bibliotecários precisamos enfrentar. Então, qual seria uma forma, vamos dizer assim, de se encontrar uma maior valorização do bibliotecário? O que o profissional bibliotecário precisa para ser mais valorizado na nossa sociedade? Precisa também de ter um marketing da profissão. Nós falamos muito pouco da nossa profissão, né? A nossa profissão, e isso Lancaster, nosso guru, F.W. Lancaster, antigo professor da Universidade de Illinois, já fala há mais de 50 anos, falava há mais de 50 anos, né? A desinstitucionalização da profissão. O que quer dizer isso? Nós ficamos muito ligados ao prédio biblioteca e deixamos de lado a informação, né? Nós temos que mostrar que o bibliotecário é o gestor da informação, organizador da informação. E, para isso, nós aprendemos uma série de disciplinas, né? A organização da informação, indexação, classificação, tesauros, né? Todo esse ferramental para gestionar a informação, para ela seja indexada e recuperada da melhor qualidade, isso é importante. O outro aspecto é que nós precisamos ter mais contato com os usuários. Isso foi importante por ter sido professor da
disciplina de estudos usuários durante anos e ter feito, juntamente com a professora Sueli Amaral, aquele manual de estudos usuários. Por quê? Porque sem conhecer o nosso usuário e sem conhecer as nossas fontes de informação, nós não podemos fazer o que em 1937 Ortega y Gasset falava, o filtro entre o livro e o leitor. Decodificando isso para os tempos atuais, o filtro entre o internauta e a informação. Quer dizer, nós precisamos conhecer bem as fontes de informação e conhecer bem os nossos usuários. E nesse meio de campo, para fazer o filtro, tem todas as disciplinas técnicas para conhecer melhor o usuário e conhecer e organizar melhor as fontes de informação. Eu acho que o marketing da informação é importante e eu vejo que as nossas entidades, as nossas associações, principalmente a FEBAB e o Conselho Federal de Biblioteconomia, precisam trabalhar um pouco mais no lobby da informação. Eu lembro que eu fiz, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, um editorial para a nossa revista RICE, e mencionei que a ALA tem um lobby em Washington com 15 funcionários. 15 funcionários, American Library Association. Para quê? Para dar informação, para pressionar os senadores, deputados e as autoridades federais no sentido de mais verba para as bibliotecas, mais recursos para a construção, para a compra de material bibliográfico, para a compra de material tecnológico, recurso tecnológico. Nós tivemos, lembro uma vez, uns anos atrás, um observador legislativo, até o nosso ex-colega, saudoso colega Aníbal Coelho, foi observador legislativo da FEBAB por alguns anos. Nós temos que ter um lobby profissional. As outras profissões fazem esse lobby. Nós estamos dormindo no ponto. Né? Nós temos que municiar os nossos legisladores, as nossas autoridades federais, e isso tem que ser replicado também nas capitais estaduais, né? No sentido de municiar com informação, com dados, com estatísticas. Estatísticas. Nós não temos estatísticas das nossas bibliotecas. Nós nem sabemos quantas bibliotecas temos no Brasil. Né? Nós temos levantamentos parciais, mas deixam muito a desejar. De tempos em tempos, o IBGE faz um levantamento. O último foi feito há mais de 20 anos atrás. Né? Acho que até no tempo que o nosso colega Milson Aida era diretor do Instituto Nacional do Livro. Então, nós temos que ter as estatísticas para mostrar às autoridades. Por exemplo, os americanos estão mostrando agora as estatísticas de acesso online às bibliotecas durante a pandemia. Quantos usuários acessaram as bibliotecas para fazerem download de coisas que gostariam de ter mais facilmente e mais acessível? Nós não temos esse dado. Então, nós precisamos de marketing da profissão, nós precisamos de ter um controle das estatísticas e um controle das nossas entidades. Anos atrás, quando eu fui presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, a cada 6 meses eu lançava uma estatística do número de bibliotecários por estados. Isso era feita a divulgação. Nós não temos esse dado hoje. Quantos bibliotecários tem no Brasil hoje? Não tem esse dado no Conselho Federal de Biblioteconomia. Então, vocês notam que nós somos muito primários, né, na organização da informação sobre nós mesmos. É isso que eu estou advogando aqui nesse nosso bate-papo. Então, professor Murilo, uma das coisas mais importantes para ser valorizada é dizer: eu existo, eu estou fazendo isso e o Brasil pode melhorar a partir da biblioteca e da informação. Ou seja, quem somos, onde vamos e o que fazemos. Temos que dizer. Essa que é a verdade. O marketing profissional é essencial. Isso realmente... ou seja, o bom profissional, a boa biblioteca, também nasce a partir da sua... mostrando para onde, o que faz. Né? Isso é essencial. Professor Murilo, nós estamos já finalizando aqui o nosso bate-papo e gostaria de fazer agora um pedido, digamos assim,
que mensagem, que palavra ou, né, frase poderia nos dar para a nossa exposição, para finalizar essa entrevista? Pensando que o público vai ouvir, te ver, e que palavra você gostaria de deixar para o público que vai assistir à exposição FCI na trilha da informação nos seus 60 anos? Bom, primeiramente, sentir esse orgulho da nossa escola. A nossa escola, a FCI, tem uma longa tradição, né, que vai completar 60 anos em 2025 do curso de biblioteconomia na UNB, 60 anos de criação. Aqueles professores que nos antecederam trabalharam arduamente para que hoje pudéssemos ter esse sucesso que temos, né? Nós temos mais de 1.000 alunos na graduação e mais de 200 alunos na pós-graduação. Isso é um legado muito importante. Nós já formamos, né? Eu não tenho esse dado aqui, mas nós já formamos centenas e centenas de bibliotecários, arquivistas e museólogos. Nós temos feito esse papel importante, né, de formação da mão de obra qualificada, não só a nível de graduação, mas também a nível de pós-graduação. Então, acho que o aluno e o ex-aluno, a propósito, nós precisamos atrair o ex-aluno também para conhecer a nossa faculdade. Então, todos nós, alunos, ex-alunos, professores e ex-professores, devemos nos orgulhar da nossa tradição dentro da Faculdade de Ciência da Informação. E, ao mesmo tempo, aqueles que estão presentes hoje, né, lutando, lecionando, pesquisando, devem ter em mente que muita coisa precisam ser feitas. Eu até parodiando o nosso antigo reitor, Darcy Ribeiro, né, o Brasil é um país que tem problemas brasileiros. Eu acho que a biblioteconomia brasileira tem muitos problemas a serem estudados. E eu vejo com um enorme manancial de pesquisa e estudos tentar resolver os nossos problemas que são importantes para que a nossa sociedade brasileira seja mais letrada e mais instruída. Eu acho que nós podemos e devemos trabalhar para o sucesso disso com toda a nossa força. Muito obrigado. Professor Murilo, aqui, em nome da nossa faculdade, dos equipes que estão organizando essa exposição, quero agradecer realmente a sua colaboração durante todos esses anos para a Universidade de Brasília, né? Quer dizer, a sua história, você foi meu professor, foi um grande inspirador sempre em minha vida, com certeza. E quero aqui, então, agradecer a sua história e a sua competência, a sua dedicação para a nossa faculdade. Muito obrigada, professor Murilo. Ok, senhor. Muito obrigado.